Então, a essa série, eu coloquei o título de O Evangelho de Jesus. Então, a parábola do filho pródigo, ela está em Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 33. E aí a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Eu aprendi o seguinte, Kleber, que se o povo não gostar do pregador, mas pelo menos a Bíblia abençoa, tá, Diva? Então, nós vamos ler muita Bíblia hoje. Se eu falar, o pastor não foi tão bom assim, mas a Bíblia, né, essa não volta vazia. Então, a gente aprende algumas coisas nessa vida cristã, né? Então, vamos lá, vamos ler muita Bíblia hoje, tá? Primeiro, versículo 11 do capítulo 15, vai iniciar dizendo assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É aí que Deus nos abençoe, amém? Pai, nós queremos pedir que teu Espírito fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor, que o Senhor revele a tua palavra para o nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados, exortados, consolados pela tua palavra. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. O contexto dessa parábola, né, como foi que essa parábola foi escrita? Ela foi escrita junto com outras parábolas que, na verdade, quer falar da mesma coisa. Quando você vai ver da ovelha perdida, a ideia é a mesma coisa, né? A ovelha perdida, ela se perde, o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrar a ovelha perdida, e quando encontra a ovelha perdida, traz a ovelha perdida e há uma festa. E depois nós temos a moeda perdida, a dracma perdida, que a mulher que está ali, ela perde uma das dracmas, e que na verdade essa dracma não tem tanto valor assim, mas os comentaristas chegam até a pensar que talvez seria parte de um colar ou de uma lembrança familiar, e que
seria algo com valor não monetário, mas sentimental. E que ela perde, ela vasculha, levanta sofá, vai atrás, procura até encontrar. E quando encontra, faz uma festa, né? E é uma grande festa por encontrar. E nós temos, então, a parábola do filho pródigo, que também, né, é esse filho que sai, que se perde, mas que retorna, que volta, e também há uma grande festa. Todas essas três parábolas, no contexto, está mostrando o amor desse pai, né, desse Deus, que vai ao encontro do perdido, e que quando encontra, que ele retorna para casa, faz um banquete e uma grande festa. Então, a alegria de Deus de ver os perdidos sendo encontrados. Em resumo, se a gente pudesse resumir, essas três parábolas que, na verdade, têm uma lição só e uma mensagem só, não são parábolas divididas, mas Jesus quer ensinar o mesmo ensino, o mesmo contexto, a alegria de Deus, do Pai, né, de ver os perdidos sendo encontrados. Deus tem alegria de ver, né? A Bíblia fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, há realmente essa alegria do Pai, de Deus, de ver os perdidos sendo encontrados. Nós temos também nesse contexto o João 15, versículo 1 e 2, que diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. E a gente poderia enumerar ou colocar, né, cobradores de impostos e outros pecadores como o filho mais novo, que é o filho perdido, que é o filho que abandona, que é o filho que sai, que vai em busca do pecado, em busca dos prazeres. Então a gente poderia identificar aqui como os cobradores de impostos e outros pecadores. Cobradores de impostos, a gente já estudou aqui, falou aqui que é aquele povo que era judeu, mas que cobrava imposto para Roma. Então, além de ser ladrão, ele era traidor. Então, você imagina, né, a espécie de pecadores que eram e eram rejeitados pelos judeus, odiados pelos judeus. Então, a gente poderia colocar aqui o filho mais novo nessa ala aí de pecadores, né? Mas nós temos também o filho mais velho, que se identifica muito com os fariseus e mestres da lei. Fariseus e mestres da lei, por quê? Porque os fariseus e mestres da lei eram aqueles que eram religiosos. E a gente vai ver a semana que vem. Eles se dedicavam a estudar a Bíblia, a conhecer a Bíblia e a cumprir, entre aspas, né, cumprir os mandamentos ali e tentar agradar a Deus. É esse filho mais velho que diz, tudo eu te obedeço, tudo eu tenho feito, eu tenho me dedicado, eu tenho trabalhado tanto para te obedecer, para cumprir os seus mandamentos, meu pai. É esses fariseus e mestres da lei. E nós temos também a figura do pai, o pai amoroso, que ele se reúne com pecadores e até come com eles. E foi o que Deus fez, mandando Jesus Cristo para vir aqui na cruz, para vir até nós, pecadores que somos, e nos amou, né? E se entregou por nós. É esse Jesus que se mistura, que se relaciona, que está de braços abertos para nos receber, para nos aceitar de volta, assim como esse pai amoroso que está com os braços abertos, não para criticar o filho, não para passar na cara do filho, mas para receber o filho de braços abertos. Então nós temos aí esse contexto aí. Gente, é interessante a gente falar um pouco também sobre essa questão do contexto, porque é difícil para a gente compreender como a nossa cultura ocidental, é difícil entender hoje a questão da figura do pai, do filho que pede a sua herança, que na verdade ele nem poderia fazer isso, porque a herança, né, era quando o pai morria, aí dividia a herança, mas fazer o que ele fez nessa cultura é difícil para a gente entender. Uma vez lendo um livro e falando sobre essa questão do filho pródigo, um missionário foi tentar explicar para um país oriental e falar assim, olha, vamos supor uma parábola que o filho chega e pede para o pai a sua herança e sai de casa. Aí o pessoal que estava ali falou, não, peraí,
Isso não existe, isso é mentira. Não, vamos só tentar imaginar. E o pessoal dali falava, não, é mentira, porque para eles isso é um insulto. Mas aí o missionário falou assim, nós vamos tentar imaginar, se porventura isso acontecesse, o que aconteceria? Aí o pessoal, estavam falando, né? Falava assim, não, levaria uma surra. E o outro falou assim, não, a própria comunidade apedrejaria ele, mataria ele, porque isso é um insulto. Como um filho faz isso? Então, hoje é complicado para a gente, né, para a nossa cultura, porque a figura do pai está muito banalizada, né? Você pode olhar a figura daquele desenho, né, do Simpson. O pai é um bananão, né? Né? E os filhos fazem o que querem e o pai ali. Então, é difícil a gente compreender um pouco, né, sobre essa cultura. Mas, gente, mesmo assim, esse pai é um pai que está de braços abertos, que é um pai amoroso, não para cobrir os nossos pecados e passar a mão nos nossos pecados, mas para nos amar e continuar nos amando, né? Algumas coisas interessantes que eu gostaria de destacar falando sobre essa questão do filho pródigo. Primeiro, ele queria autonomia. Olha o que o versículo 12 diz. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Ele queria autonomia, ele queria comandar a sua própria vida. Ele chegou, né, a dizer assim, não, eu quero autonomia, eu quero decidir as minhas coisas, eu quero fazer do meu jeito. E, pai, eu quero que o senhor me dê a parte da herança aí. E a Bíblia conta nessa parábola que o pai reparte essa parte da herança e entrega para o seu filho. Então, se ele queria autonomia, o pai deu liberdade para ele ter essa autonomia. E ele então, em outras palavras, estava dizendo, olha pai, estar com o senhor não é tão bom assim. Na verdade, eu quero experimentar a vida, eu quero seguir a minha vida, eu quero ser feliz, né? E eu quero autonomia para a minha vida. Versículo 13 vai mostrar também que ele buscou satisfação. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Forma dissoluta, desregrada. Ele disse, olha, eu quero autonomia e outra coisa, eu quero viver para valer. Eu não vou me negar nada. E esse dinheiro que eu estou tendo agora aqui, eu vou em busca da minha felicidade, eu vou em busca da minha satisfação. Porque, na verdade, o que dizem por aí não é o que importa, é você ser feliz? Não é o que pregam por aí? O que importa é você ser feliz, então busque a sua felicidade, né? Busque a sua felicidade. Diz o Tiririca, né? Busque o seu sonho. Se você não encontrar nenhuma padaria e fechar, vai em outra padaria, até você encontrar o seu sonho, né, Cris? Mas muitas pessoas estão em busca da sua satisfação. Quantas vezes nós, né, quando estamos distante de Deus, e eu mesmo já tive por um tempo distante de Deus, que eu estava buscando a minha autonomia, a minha satisfação, porque o que eu quero é ser feliz. E na época também, que eu era adolescente, o pessoal até falava, mas você está só na igreja. Aí você vai perder a vida, você vai perder o mundo. E eu então busquei essa minha autonomia e essa minha satisfação, porque a gente acha que existe satisfação fora de Deus. Mas na verdade, a satisfação plena nós só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, ele buscou decepção. Olha o versículo 14. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Agora ele experimenta a decepção. A decepção ele encontra porque ele começa a ver que os amigos que ele tinham eram amigos quando ele tinha dinheiro. Os amigos que ele tinha era porque ele podia pagar uma bebida, que ele podia dar alguma coisa em troca. Então, na verdade, ele não tinha amigos de verdade. Que amigo de verdade está com você em todo o tempo. Não só quando você está bem, mas quando você está bem, quando você está mal. Na verdade, amigo, né, é para toda e qualquer situação. Mas aqui,
ele começa a experimentar a decepção. A decepção de estar longe da casa do Pai. A decepção daqueles que estão longe de Deus e que começam a experimentar as coisas da vida achando que isso vai trazer alegria, mas na verdade o pecado, ele traz uma alegria momentânea. Uma alegria momentânea. É como um chocolate que tem veneno dentro. Então você começa a comer, está gostoso, mas daqui a pouco a pessoa experimenta o veneno, a pessoa experimenta a decepção, né, de estar longe de Deus. Versículo 15 e 16 diz, ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Veja o nível de decepção desse moço que tinha tudo na casa do pai, mas que agora, o único trabalho que conseguiu era o trabalho de cuidar de porcos. E porcos, para os judeus, era a pior coisa do mundo. Era o pior trabalho que existia. Além do pior trabalho, era algo que, para o judeu, algo indigno. Cuidar de porcos. Nem comer porcos eles comiam, porque eles achavam que o porco era algo amaldiçoado, imundo. E o judeu não comia porco por isso. Veja que agora, o único trabalho que ele conseguiu é cuidar dos porcos. E para piorar a situação, ele ainda queria comer a comida, as alfarrobas, as vagens, as bolotas ali, né? Que não era cocô, tá? Era a comida dos porcos. E nem isso o fazendeiro dava, porque precisava engordar os porcos para vender. A crise foi tão grande, tão difícil, que o dono da fazenda falava assim, não, se vira, eu tenho que engordar meus porcos. E nem isso ele tinha. Que decepção. Mas o texto continua, versículo 17. Ele se arrepende. Ele se arrependeu. Versículo 17 diz, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de fome. Ele para por um momento e caindo em si. Sabe quando você cai? Hoje não fala mais, né? Caindo a ficha, né? Caindo a ficha. Isso é para os mais velhos. A Nara não vai nem saber o que é esse negócio de cair a ficha, né, Nara? Né? Mas isso é para os mais velhos aqui, né, que ia usar o orelhão. E aí quando colocava a ficha lá, que caía lá dentro. Opa, agora já caiu a ficha. Ele caindo em si. Um start. E agora ele... Peraí. O que eu estou fazendo aqui? Até os trabalhadores do meu pai têm comida de sobra lá em casa. E eu aqui estou morrendo de fome. Então ele começa, né, a se arrepender. Versículo 19, 18 e 19. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno de ser chamado seu filho. Porque, por favor, trata-me como seu empregado. Olha que interessante, o arrependimento não é algo só que você sabe que está fazendo errado. Não basta só você reconhecer que está fazendo errado, é necessário retornar. Muitas pessoas até falam assim, realmente eu estou em pecado, eu estou distante de Deus. Quantas pessoas a gente já conversa, eu mesmo já conversei, e a pessoa entende, pastor, estou longe de Deus, estou longe da casa do Senhor, está difícil a minha vida mesmo. Até reconhece, mas não basta só reconhecer. Claro, essa é a primeira coisa do arrependimento, é cair em si. Mas depois retornar. Retornar, o que é o arrependimento? O arrependimento é você estar indo, você vê que está indo no caminho errado e você faz o retorno. Faz o retorno, não é assim quando a gente está dirigindo? Que você vai por um caminho e você, nossa, errei o caminho. O que você faz? Você pega o primeiro retorno que tiver. Claro que São Paulo é mais complicado, que você anda muito para pegar o primeiro retorno. Mas você pega e você volta. E ele então decide, vou retornar à casa do meu pai. E aí eu vou dizer, pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele sabia que ele não era mais digno. Ele sabia que pela cultura da época, o que mais poderia esperá-lo, quem sabe, é, sei lá, uma boa surra, né? Ou até mesmo ser apedrejado, mas ele diz, eu vou voltar, que eu não vou ficar aqui. Eu vou pecar, vou pedir perdão ao meu pai, vou dizer que eu desonrei ele,
que eu desonrei a família, que eu não sou digno de ser mais filho. E ele sabia, ele volta com esse desejo no coração. Eu não sou digno de ser mais filho. Eu não vou voltar como filho. Ele sabe o que ele fez. Mas ele diz, eu vou, pelo menos como um trabalhador, meu pai pode me aceitar. E se me aceitar como trabalhador, eu vou ter comida e aonde dormir. Então eu vou voltar para casa. E ele foi perdoado. 5. Versículo 20. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando essa situação ali, o pai louco para que o filho voltasse, mas o filho não sabia. Talvez o filho estava pensando, você vai me dar uma surra, ou sei lá o que vai acontecer. E aí quando o filho começa a aparecer na vista do pai, o pai corre para dar um abraço, para beijar. E eu fico imaginando o constrangimento daquele filho. Peraí, eu estou pensando que meu pai vem com chicote, meu pai vem com beijos e abraços e aquele amor todo ali, né? E aquele perdão do pai. E é assim que Deus faz com a gente. Quantas vezes a gente erra buscando a nossa autonomia, querendo buscar a nossa felicidade, à procura dos nossos interesses, da nossa felicidade. A gente deixa Deus e vai para esse mundo procurando saciar os nossos desejos, as nossas vontades, mas quando a gente cai em si, que a gente retorna para Deus, Deus, ele não está, sabe, com um chicote na mão para nos castigar, mas ele está de braços abertos para nos abraçar, para fazer uma festa, porque esse filho estava perdido e foi achado. Então, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Estudando sobre essa questão, também cultural, o pai não podia fazer isso. O pai não podia fazer o que ele fez, que é, talvez, pegar as suas vestes, puxar um pouco, mostrando, quem sabe, até a sua nudez um pouco, e correr. Seguro nas suas vestimentas e correr até o filho. Ele tinha que ficar na sua posição. O filho teria que vir, se ajoelhar, se arrepender e ver se o pai poderia perdoá-lo ou não. Aqui no texto, não. Diz que o pai, quando ainda estava longe, seu pai viu. Quem sabe o pai já estava todo dia olhando. Cadê meu filho? Cadê meu filho? E ele estava lá olhando. Quando o pai viu o filho, talvez viu primeiro do que o filho, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Pela palavra de Deus, não somos nós que vamos até Deus, mas é Deus que vem até nós. Amém? Deus que vem até nós. Deus que mandou Jesus por nós. Então esse pai aqui vai ao encontro do filho. O Tim Keller, nesse livro, O Deus Pródigo, ele fala o seguinte, que a mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Cada um de nós. Todos nós que estávamos afastados de Deus. E por conta do pecado, todos nós nos afastamos de Deus. Então, quem é esse filho pródigo? Sou eu. É você. Essa é uma história de cada um de nós. E para a gente entender um pouco melhor, Deus cria, né? Deus criou todas as coisas. Deus criou um jardim, colocou Adão ali, depois criou Eva e colocou todas as árvores boas ali para se comer. E Deus fez isso para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus, tivesse uma vida com Deus. Então Deus fez isso, né? E colocou tudo de bom e de melhor ali para o homem, para cultivar essa vida com Deus. E Deus fazia isso, todos os dias vinha ali para conversar com Adão. E aí, como é que está, Adão? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas por aí? E tinha um relacionamento com Deus. Deus então cria, né? Todas as coisas. Para quem que Deus criou? Deus criou para o homem. Só que aí, a gente sabe da história que veio a serpente, e a serpente então chega para Eva e fala assim, olha, será isso mesmo? Cadê a sua autonomia? Foi isso mesmo que Deus falou? Será se o que Deus está realmente proibindo não é para você ser igual a Ele? Porque se você comer, você vai ter todo o entendimento,
você vai ter toda a satisfação, toda a autonomia. Não, que besteira, não é assim não. Come aí esse fruto. Olha, esse fruto aqui é tão gostoso, é tão legal, por que Deus não quer que você coma desse fruto? E então a serpente enganadora engana Adão e depois Eva e depois Adão. Então acontece a queda. E a queda é o quê? É a ruptura, né? É o abandono a Deus. Quando Eva e Adão, eles pecaram, construiu um muro de separação, né? Todos, então, nós fomos destituídos da glória de Deus por conta do pecado. Toda a raça humana, então, depois, né, da queda, ela é afetada. Olha o que Efésios 2:1 diz: vocês estão mortos por causa de suas desobediências e de seus muitos pecados. Saiu um aí. E de seus muitos pecados. Vocês estão mortos. Um morto pode procurar Deus? Não pode. Por isso que a visão de que o pai está à procura do filho e corre atrás do filho. Efésios 2:3 diz: todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Desejos ardentes. Todos nós tínhamos esses desejos ardentes e temos ainda esses desejos ardentes dentro de nós. E todos nós, como filhos pródigos, nós buscamos, por conta do pecado, tentando buscar essa satisfação. Mas há uma ruptura. E por isso que Deus vem até nós, e Ele é o Pai que nos ama. E aí, graças a Deus, né, porque Deus manda Jesus, a redenção. Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer perdão. O homem pecou, ficou distante de Deus, buscou seus próprios desejos ardentes, mas Deus manda Jesus para perdoar os nossos pecados. E aí, então, entra, né, o versículo 4 e 5 de Efésios, dizendo: mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Nós não somos salvos por conta dos nossos merecimentos, daquilo que nós fazemos, que a gente vai ver a semana que vem, do filho mais velho, do irmão mais velho, que eu faço tudo de bom e do melhor, eu cumpro a lei. Não, é pela graça que vocês são salvos. Não vem de vocês, não é merecimento humano, mas é apenas pela graça do Senhor. Por que essa graça? Porque Ele nos amou e porque Ele mandou Jesus Cristo, né, morrer na cruz do Calvário. 6, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, as regiões celestiais, porque agora estamos em Cristo. Porque agora estamos em Cristo. Porque Cristo nos perdoou, morreu por nós. Aleluia. Versículo 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Para que ninguém venha bater no peito e dizer assim: foi eu que consegui essa salvação, porque eu sou bom. Na verdade, nenhum de nós, não existe nenhum bom. Só existe o Senhor que é bom. E aí, então, chega o final, que é a consumação, né? Nessa consumação, há um banquete. Apocalipse 21, 22, vai falar sobre esse banquete, aonde cearemos as bodas do Cordeiro com o Senhor. Ou seja, no final, Marcelão, tudo termina com festa. Festa por quê? Porque fomos reconciliados com Deus, perdoados, né? Através de Jesus Cristo, fomos encontrados, assim como a ovelha perdida, assim como a dracma perdida, assim como o filho perdido, fomos encontrados e de volta para a casa do Pai. E agora, então, há um banquete de Deus, um banquete que celebraremos com o Senhor Jesus. Para refletir e praticar, primeiro, onde você busca alegria?
não há verdadeira satisfação longe do Pai. Gostaria de fazer essa pergunta para nós hoje aqui, para quem está participando online. Onde você tem buscado alegria? Temos buscado alegria em Deus? Ou temos buscado alegria e satisfação em tantas coisas dessa vida, achando que essas coisas vão nos trazer alegria? Igual o filho pródigo, que achou que se ele tivesse autonomia, que se ele fizesse aquilo que ele queria, ele conseguiria ter essa alegria. Mas só há verdadeira alegria e satisfação com Deus. Amém? Não existe alegria sem Deus. Se você já teve um momento que você, como eu, tentou experimentar a vida sem Deus e viver a vida sem Deus, você sabe disso. Não tem satisfação sem Deus. Segundo, não importa quão longe você foi, haverá uma festa no seu retorno. Amém? Não importa quão longe você foi. Ou quem sabe não importa o quão longe você está. Talvez você diz, essa mensagem é para mim, porque eu estou distante, eu estou longe, eu cometi tanto pecado, eu fiz tanta coisa. Será se Deus me aceita? Aceita sim. Será se Deus vai me receber? Recebe sim. Recebe sim, porque o Senhor, como esse Pai, está de braços abertos para nos receber. E não é só nos receber, Ele quer fazer uma festa. Ele quer fazer um banquete. Então, haverá uma festa no seu retorno. Eu lembro quando eu me reconciliei com Deus, eu tinha por volta de 18 anos, foi num congresso lá na Bahia. Meu Deus do céu, foi tão maravilhoso. E eu me reconciliei com o Senhor e foi uma festa lá que a minha família fez, que os irmãos da igreja fizeram. E eu mesmo, senti que Deus estava fazendo uma festa, né, com esse meu retorno. Então, uma festa. Terceiro e último, você já rendeu sua vida a Jesus, reconhecendo-o como Salvador? Você já se rendeu ao Senhor? Jesus é o seu Senhor, Salvador? Ou ainda você está à procura dessa sua felicidade, das coisas deste mundo? Não importa onde você está, tão longe você esteja. Volte hoje para o Senhor. Volte hoje para os braços do Pai. Volte hoje para aquele que está de braços abertos para te receber. Se renda a Jesus, reconhecendo que Ele é o seu Senhor e Salvador. Esse é o Evangelho de Jesus. Vamos orar?